para você entender melhor, olha aqui esse gráfico, veja. Então, na perspectiva do La Salle, a Constituição nada mais seria do que um fato social, ou seja, a Constituição, ela é, vamos dizer assim, a conclusão, o resumo das lutas, dos conflitos sociais, das exigências das várias classes de uma sociedade, e isso nós teríamos como resultado uma Constituição. Então, para entender melhor, ele vai dizer que nós temos uma Constituição que seria material e uma Constituição que seria real. Para o La Salle, a Constituição material seria a Constituição escrita, e a Constituição real seria essas somas de poder, os fatores que exercem o poder para que haja uma Constituição. Mas olha que interessante, para o La Salle, a Constituição escrita, material, nada mais é do que uma mera folha de papel. Por isso, essa Constituição, ela pode ser rasgada, não tem valor nenhum só o papel. Ela só tem valor quando realmente a sociedade se apropria dela e quando a sociedade a respeita, quando ela realmente vem ao encontro dos anseios dessa sociedade. Então, por que a Constituição é mudada? Porque quando a sociedade não está mais satisfeita, não atende mais às suas finalidades, então não adianta ter um papel que diz uma coisa e na realidade não é outra. Então, nós podemos ter uma Constituição que tenha um amplo... um belo texto garantindo muitos direitos sociais e, na prática, as pessoas não terem acesso a esses direitos sociais. Então, a Constituição real é aquilo que realmente está existindo na prática. Não adianta ter no papel uma coisa e, na realidade, ser outra. Então, esse seria o conceito sociológico de Constituição. Nós temos também a Constituição no conceito, no sentido político. Nós devemos aqui ao Carl Schmitt, o conceito ou sentido de Constituição no sentido político. Nesse sentido, Constituição é uma decisão política fundamental, ou seja, quem é que cria a Constituição de verdade é o parlamento, no conceito político. É resultado de um processo legislativo. E é esse processo, é ali que nasce a Constituição no conceito político. Ou seja, nada importa se existem vários interesses da sociedade ou vários grupos em conflito. O que importa, na verdade, é que a Constituição só existe a partir daquele processo legislativo que seria o poder constituinte. A partir do poder constituinte originário é que nasce a Constituição. Então, essa política fundamental da qual pode ser feita uma norma jurídica ou não. Esse é o conceito político. Vamos explicando melhor. Neste caso aqui, na obra do Schmitt, Teoria da Constituição, ele diz, então, que a Constituição é resultado de quê? Da vontade política, tá certo? Aqui você tem a figura do Congresso Nacional, são os eleitos representantes do povo, o poder constituinte originário, ou seja, aquelas pessoas que são cidadãos que são eleitos, escolhidos pelo povo para se reunirem durante um tempo e produzirem a Constituição. E esse é um poder temporário, e ele vai dar origem à Constituição. Ele vai fazer distinção, então, entre Constituição e leis constitucionais. Qual seria essa diferença? A diferença é o seguinte, a Constituição são as normas materialmente constitucionais, e as leis constitucionais são normas formalmente constitucionais. Então, é um núcleo que é realmente constitucional, que seria o quê? A forma do governo, os princípios que definem aquele governo, as garantias, os direitos, a forma de aquisição do poder. Então, essa seria a verdadeira Constituição. Então, ele cria a ideia de uma Constituição ideal, que é, para termos aqui uma Constituição no sentido político, forma escrita e o princípio de divisão dos poderes, as garantias de liberdade e direitos individuais. Então, isso aqui é o núcleo do que seria realmente uma Constituição material no sentido político e o que realmente caracteriza, então, a Constituição material. As outras seriam leis formais.
Seguindo aqui, nós temos o sentido jurídico. Sentido jurídico, nós temos como autor principal aqui o Hans Kelsen. Ele diz, Constituição como um corpo de normas jurídicas fundamentais. Veja, vamos destacar aqui, corpo de normas. Então, vocês percebem, então, que nesse conceito do Hans Kelsen, qual é o foco, qual é o núcleo? O núcleo é a norma. Então, ele diz que é um corpo de normas jurídicas fundamentais que estrutura a estruturação do Estado, descrevendo seus entes e órgãos, prevendo limites à atuação estatal, pelo estabelecimento de direitos e garantias fundamentais do cidadão, dotado de plena força normativa, capaz de conduzir o processo político, servindo de fundamento de validade para a produção normativa subsequente. Então, nesse conceito, o que eu quero destacar é isso aqui, ó, que o núcleo do conceito é esse, que a Constituição nada mais é do que a norma jurídica. A partir do momento que essa norma jurídica ela é o fundamento do Estado, tudo vai ser construído com base nessa norma fundamental. Todas as outras leis e todas as organizações do Estado e todos os direitos e deveres vão se fundamentar nessa Constituição. Então, para o Hans Kelsen, a Constituição é a norma jurídica fundamental do Estado. Aqui, veja só, o sentido jurídico de Hans Kelsen, então, na obra Teoria Pura do Direito, ele cria um sistema unitário e harmônico de normas, ele defende um sistema unitário e harmônico de normas. Essas normas, elas precisam estar em harmonia e elas precisam ter um fundamento que as sustente. Então, na teoria do Hans Kelsen, uma norma, para ela existir, ela precisa ter um fundamento, uma outra norma que lhe dê eficácia, que lhe dê fundamento. Por isso, existe, na teoria do Hans Kelsen, um escalonamento de normas, tendo a Constituição como fundamento de todas as normas. Então, Constituição, para o Hans Kelsen, é norma fundamental do Estado e da vida jurídica de um povo. Tudo que você pode fazer ou deixar de fazer, é preciso que a Constituição garanta isso, tá certo? Seja garantindo as leis que vão garantindo, dando garantia às leis que vão, de uma certa forma, orientar, que vão obrigar ou dar direitos aos cidadãos. Veja, no conceito aqui do Kelsen, ele opõe-se ao sentido sociológico. O sentido sociológico estaria baseado em todos os fatores de poder que exercem para que haja a Constituição. Para o Hans Kelsen, o que vale é a norma, o que vale é o sentido que está lá no fundamento da lei. Bom, aqui, gente, ó, nós temos a ideia da pirâmide kelsiana, que é o escalonamento de normas. Nós temos na base, bem na base aqui, vamos começar aqui pela base, os atos normativos secundários, que são aqueles decretos, regulamentos, portarias, tá certo? Circulares. Acima deles vem os atos normativos primários, que são as leis ordinárias, as leis complementares, a medida provisória, a lei delegada, os decretos legislativos, porque são emanados do poder legislativo. Acima, nós temos também aqui, deixa eu destacar os tratados internacionais, tá? Que nós vamos só destacar isso, que os tratados internacionais, eles ocupam esse patamar de atos normativos primários, tá certo? Mas eles também podem ingressar no ordenamento jurídico como atos normativos supralegais, que estão acima das leis ordinárias. São os tratados internacionais sobre direitos humanos, que têm uma força de emenda constitucional, eles têm força de lei constitucional, mas para isso eles têm um procedimento que está lá no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Então, são as normas constitucionais e tratados internacionais sobre direitos humanos, que obedecem um quórum e um processo legislativo conforme ao artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, e aqui formando realmente o topo da pirâmide, que são as normas constitucionais, e daqui para baixo todos estão sob essa hierarquia, toda lei infraconstitucional, ok?
Vamos seguir em frente aqui. E aí nós temos mais um sentido, que é o sentido culturalista. Nós temos no Meireles Teixeira, um jurista capixaba, ele defendeu um conjunto de normas jurídicas fundamentais condicionado pela cultura total. Então, aqui eu vou sublinhar a cultura total, porque ele vai tentar juntar tanto as ideias sociológicas quanto jurídicas para formar esse conceito, essa ideia de unidade, essa ideia de uma Constituição que seja realmente resultado, que não despreze os fatores sociais e também não coloque de lado a norma escrita. Então, ele diz aqui, condicionado pela cultura total, ao mesmo tempo, condicionantes destas, emanadas da vontade existencial da unidade política. Veja, ele junta aqui tanto o conceito social quanto o conceito político, e aí ele vai falar aqui, regulamentadoras da existência e estrutura dos fins do Estado, que seria a ideia do sentido jurídico. Então, colocando aqui o sentido culturalista, destaca-se a ideia seria de uma Constituição total ou integral. Engloba tanto os sentidos sociológico, político e jurídico. Então, a Carta, ou a Constituição, ela é fruto de um fato cultural, que é produzido pela sociedade, mas que pode influir sobre essa sociedade, ou seja, uma vez que passa pelo processo legislativo, político, ela se torna uma norma que vai influenciar na sociedade, ok? Então, classificação das constituições. Vamos dar uma ideia. Então, nós vamos ter categorias, tá certo? Que dentro dessas categorias nós temos tipos de constituição. Então, como que as constituições podem ser classificadas? Primeiro, as constituições podem ser classificadas quanto ao seu conteúdo, ok? Quanto ao seu conteúdo, nós vamos classificar as constituições de duas formas, constituição material e a constituição formal, ou seja, o que essa constituição traz? Na sua material é aquela que ela é exclusivamente normas constitucionais. Então, somente aquela parte que nós consideramos constitucional, de fato, material, que seria as formas de governo, o sistema de governo, a aquisição de poder, os direitos e garantias, certo? Que pertencem aos cidadãos. Essa seria a Constituição material. Então, tem algumas constituições que só trazem isso. Agora, tem Constituição que também é considerada formal, porque além dessas normas consideradas materialmente constitucionais, ela também traz normas formalmente constitucionais, ou seja, ela também traz normas que vão regulamentar outras áreas. Então, a nossa Constituição brasileira, ela é uma Constituição formal, porque além de trazer as normas propriamente ditas constitucionais, direitos e garantias, e a regulamentação do Estado, ela também traz normas que vão ser complementares, normas que vão organizar o Estado, que vão orientar a parte econômica, a parte dos poderes. Então, nós temos aqui dois tipos de Constituição quanto ao conteúdo, material e formal. Nossa Constituição, ela é formal.